O céu daquela manhã parecia tranquilo, mas a tensão nos radares dizia o contrário. Em uma base militar secreta no deserto do Arizona, os controladores de voo observavam uma anomalia se aproximando. Uma aeronave desconhecida atravessava o espaço aéreo restrito, sem responder aos sinais de comunicação. O protocolo de segurança era claro: qualquer objeto não identificado deveria ser interceptado ou abatido. Os operadores tentaram contato repetidas vezes, mas a aeronave seguiu em silêncio absoluto. A estrutura metálica reluzente no radar indicava que não se tratava de um avião comum. As autoridades da Força Aérea dos Estados Unidos foram alertadas, imediatamente, sobre a violação. Em poucos minutos, caças F-22 Raptor já estavam no ar prontos para interceptar o invasor. O general Rick Donovan, veterano de 3 guerras e atual comandante da base, chegou à sala de operações às pressas. Seu rosto carregava o peso de décadas de batalhas e decisões difíceis. Ele sabia que qualquer erro em situações como aquela poderia desencadear um conflito internacional. A aeronave continuava avançando pelo espaço aéreo restrito, como se não houvesse qualquer barreira. O silêncio das comunicações era quase tão ameaçador quanto um ataque declarado. Donovan ordenou que os caças interceptassem visualmente o intruso e tentassem novas tentativas de contato. Enquanto isso, os analistas da inteligência tentavam descobrir de onde vinha aquele avião. Nenhum registro de plano de voo, nenhuma identificação, apenas um código enigmático nos sistemas. Orion 7. Os pilotos dos caças se aproximaram da nave e ficaram perplexos com o que viram. Era um jato furtivo de design futurista, com linhas que lembravam protótipos experimentais. As asas integravam o corpo de maneira quase imperceptível, e o material parecia absorver a luz do sol. Não havia marcas visíveis, bandeiras ou números de identificação em sua fuselagem. A piloto da misteriosa aeronave, visível pela cabine, envidraçada, mantinha uma postura fria e confiante. Ela parecia alheia à ameaça representada pelos poderosos caças ao seu lado. Os pilotos tentaram contato direto pelo rádio, exigindo sua retirada imediata do espaço aéreo. Para surpresa de todos, ela apenas sorriu e continuou seu curso com total serenidade. No centro de comando, a tensão aumentava a cada segundo. O general Donovan monitorava as imagens ao vivo dos caças, perplexo com o avanço daquela mulher. As ordens eram claras. Ninguém, absolutamente ninguém, podia sobrevoar aquela zona restrita. Ali, escondiam-se projetos secretos, armas experimentais e segredos que nem o Congresso conhecia. O simples fato de alguém atravessar aquele espaço sem autorização era motivo suficiente para abate imediato. Donovan hesitou, no entanto, ao ver a confiança no rosto da piloto misteriosa. Alguma coisa naquele comportamento indicava que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Mesmo assim, ele ordenou que os caças bloqueassem o caminho dela e preparassem mísseis, caso fosse necessário. Os caças avançaram, formando uma barreira impenetrável à frente da nave desconhecida. Pela última vez, o comando de voo enviou a mensagem padrão de advertência. Aeronave não identificada. Este é o comando da Força Aérea. Você está em espaço aéreo restrito. Mude de curso imediatamente. O silêncio se manteve por alguns segundos que pareceram eternos. Então, finalmente, a voz da piloto soou, pelo rádio. Calma e firme. Autorização Orion-7. Diretiva Sigma. Continuando missão conforme ordens superiores. No mesmo instante, a sala de comando foi tomada por um silêncio ainda mais pesado. Diretiva Sigma era um código tão secreto que poucos ali sabiam o que significava. O general Donovan congelou ao ouvir aquelas palavras, sua expressão endurecendo visivelmente. Diretiva Sigma era um protocolo de nível ultra-secreto, restrito a poucas pessoas no governo e nas Forças Armadas. Somente o alto escalão do Pentágono e certas divisões de inteligência tinham acesso a ele. Aquela mulher, desconhecida, estava citando um dos códigos mais confidenciais do aparato militar dos Estados Unidos. Isso significava que ela não era apenas uma intrusa, mas alguém enviada diretamente pelos escalões mais elevados. A tensão na sala de comando aumentou, e todos os olhos se voltaram para Donovan. Ele sabia que qualquer passo em falso diante daquela situação poderia ser catastrófico. Mesmo assim, precisava de provas concretas, antes de ordenar a suspensão das operações. Donovan exigiu que os analistas verificassem a autenticidade daquela autorização imediatamente. Os técnicos digitavam freneticamente, cruzando informações em sistemas protegidos por múltiplas camadas de segurança. Cada segundo que passava era uma eternidade, enquanto a aeronave misteriosa continuava sobrevoando a zona proibida. Os caças mantinham a formação, mas agora,
hesitavam em agir sem instruções claras. O comando da Força Aérea tentava entrar em contato com o Pentágono para esclarecimentos urgentes, mas, surpreendentemente, as linhas de comunicação superiores estavam bloqueadas ou inativas. Era como se alguém quisesse que o comando local permanecesse no escuro. Donovan, com anos de experiência, reconhecia aquele tipo de operação como algo acima do comum. A piloto, enquanto isso, seguia firme, controlando a nave com precisão impressionante. Ela ignorava deliberadamente os caças ao seu lado, como se soubesse que não a atacariam. O design futurista de sua aeronave e o comportamento enigmático só aumentavam o mistério. Dentro da sala de comando, os primeiros resultados começaram a aparecer. O código Orion-7 existia de fato nos arquivos mais secretos do governo. Constava como pertencente a uma operação classificada diretamente sob comando do Departamento de Defesa. Mas o detalhe mais assustador veio logo depois. O nome responsável pela missão estava registrado. E, ao ler aquele nome, Donovan e os oficiais ao seu redor ficaram em completo estado de choque. O nome registrado como responsável pela missão era ninguém menos que o General Alexander Monroe. Monroe era uma lenda viva, considerado desaparecido há mais de 5 anos, em circunstâncias misteriosas. Havia rumores de que ele estava morto. Outros diziam que trabalhava em operações negras ultra-secretas, mas nenhum documento oficial confirmava seu paradeiro ou qualquer envolvimento atual com o governo. Descobrir que ele estava por trás daquela missão era algo completamente fora dos padrões. Os olhos de Donovan se arregalaram, e ele imediatamente suspendeu qualquer tentativa de intercepção. O rádio transmitiu novamente a voz da piloto, agora com um leve tom de provocação. Recomendo que saiam do caminho. Estou aqui sob ordens diretas do General Monroe. A revelação caiu como uma bomba entre os militares presentes. Oficiais experientes trocaram olhares apreensivos, incapazes de esconder o medo e a confusão. Se Monroe estava vivo e coordenando missões secretas, algo muito maior estava acontecendo nos bastidores. O general Donovan respirou fundo, tentando manter o controle da situação. Ele ordenou que os caças recuassem, enquanto a nave misteriosa prosseguia seu caminho sem resistência. Dentro da sala de comando, as dúvidas só aumentavam, alimentadas pelo silêncio do Pentágono. Todos ali sabiam que estavam diante de algo que ultrapassava o protocolo e as hierarquias tradicionais. E, enquanto a aeronave desaparecia nos radares, o pressentimento de que uma crise se aproximava era inevitável. Horas depois do incidente, a base aérea ainda estava em estado de alerta máximo. As investigações internas começaram imediatamente, com agentes de inteligência chegando em veículos não identificados. Donovan passou por longos interrogatórios, tentando explicar o que havia acontecido e quem era aquela mulher. Os oficiais superiores exigiam respostas, mas as informações disponíveis eram tão limitadas quanto perturbadoras. O nome do general Monroe nos documentos oficiais era o suficiente para congelar qualquer iniciativa hostil. A presença daquela aeronave avançada revelava um projeto tão secreto que nem os generais presentes conheciam. Enquanto a situação se desenrolava, os satélites espiões começaram a rastrear o provável destino da nave. Todos os indícios apontavam para uma instalação militar que oficialmente sequer existia no mapa. A tal instalação era conhecida entre os poucos que sabiam de sua existência como Base Sigma Zero, situada em uma região remota, no deserto de Nevada. Ela era envolta em lendas e teorias conspiratórias. Rumores falavam de experimentos com tecnologias alienígenas, armas de última geração e manipulação genética. Nada disso jamais fora confirmado, mas o simples fato daquela nave se dirigir para lá era alarmante. Donovan decidiu que precisava descobrir o que realmente estava acontecendo, mesmo correndo riscos pessoais. Ele mobilizou uma pequena equipe de confiança, formada por veteranos leais e discretos. Juntos, embarcaram em um helicóptero militar sob a justificativa de uma inspeção de rotina. O verdadeiro objetivo era seguir até Sigma Zero e obter respostas diretamente no campo. Uma zona onde a simples curiosidade podia ser fatal. A noite caiu rapidamente, e as coordenadas da base não apareciam em nenhum mapa de navegação padrão. Guiando-se apenas por informações criptografadas obtidas através de fontes clandestinas, chegaram à região designada. Ao longe, avistaram estruturas metálicas enterradas parcialmente na areia e torres de vigilância sem identificação. O ambiente exalava o típico clima sombrio de operações negras do governo americano. O general Donovan ordenou que pousassem a uma distância segura,
evitando chamar atenção direta. Durante a aproximação, equipamentos de interferência começaram a afetar as comunicações do helicóptero. Os rádios chiavam e os sistemas de navegação ficaram momentaneamente inoperantes. Mesmo assim, a equipe seguiu avançando a pé, camuflada pela escuridão do deserto. Os soldados se moviam em formação, atentos a qualquer movimento ou armadilha tecnológica no terreno. Ao se aproximarem dos portões de Sigma Zero, foram imediatamente cercados por unidades de segurança armadas. Os homens usavam uniformes pretos sem insígnias, óculos de visão noturna e armamento experimental. Antes que qualquer confronto pudesse ocorrer, uma voz feminina ecoou pelos alto-falantes da instalação. Era a mesma mulher da aeronave, ordenando que deixassem o general e sua equipe entrarem, sem alternativa, e cercados por forças superiores. Donovan e seus homens foram escoltados para dentro da base. O interior de Sigma Zero era um labirinto subterrâneo de corredores metálicos e salas blindadas. Tecnologia avançada estava por toda parte, com equipamentos que nem os militares veteranos reconheciam. Hologramas, painéis sensoriais e sistemas de segurança autônomos monitoravam cada passo dos visitantes. A mulher aguardava em uma sala de comando altamente protegida, trajando um uniforme cinza sem emblemas. Ela se apresentou como Major Catherine Ross, piloto de elite de um projeto ultra-secreto denominado Operação Orion. Rose explicou que estava atuando sob ordens diretas do general Monroe, que estava vivo e ativo. O choque de Donovan foi imenso, mas ele manteve a postura, exigindo uma audiência com Monroe. Catherine Ross conduziu o general através dos corredores, enquanto drones armados os escoltavam silenciosamente. Durante o percurso, Donovan observou laboratórios cheios de cientistas e engenheiros desenvolvendo tecnologia experimental. Ele reconheceu protótipos de aeronaves hipersônicas, armamentos de energia e até exoesqueletos militares. Era evidente que Sigma Zero concentrava o ápice da pesquisa militar oculta do governo americano. Em uma sala reservada, protegida por portas blindadas, finalmente encontrou o homem que tanto procurava. General Alexander Monroe estava ali, vivo, envelhecido, mas com o mesmo olhar frio e determinado. Monroe revelou que os últimos 5 anos foram dedicados a preparar a defesa secreta da nação. O que estava por vir, segundo ele, exigiria medidas que o mundo jamais imaginaria. Donovan exigiu explicações claras, sem rodeios, sobre o que estava acontecendo e por que fora mantido. Monroe explicou que após seu desaparecimento, foi recrutado por uma célula ultra-secreta do Departamento de Defesa. Essa célula tinha autorização total para desenvolver tecnologias e estratégias para enfrentar ameaças emergentes. Ele revelou que, nos últimos anos, surgiram indícios de conflitos iminentes com potências estrangeiras e forças não convencionais. Essas ameaças não poderiam ser combatidas com os meios tradicionais das Forças Armadas. Por isso, a Operação Orion foi criada, uma força de elite equipada com tecnologia anos à frente do resto do mundo. A nave de Catherine Ross era apenas a ponta do iceberg em termos de capacidades militares. Donovan, ainda cético, perguntou qual seria o verdadeiro inimigo que justificava tamanha estrutura secreta. Monroe respondeu com um tom sombrio, revelando informações que jamais deveriam ser divulgadas publicamente. Segundo ele, havia indícios concretos de infiltração estrangeira nas instituições americanas em níveis alarmantes. Além disso, satélites haviam detectado movimentações anômalas em bases militares russas e chinesas. Os inteligência acreditavam que uma aliança secreta estava se formando, com armamento experimental desconhecido. A Operação Orion tinha como missão neutralizar essas ameaças antes que se tornassem incontroláveis. Por isso, voos não autorizados como o de Catherine eram, na verdade, missões de reconhecimento e teste. Monroe precisava garantir que as defesas americanas estivessem preparadas para o pior cenário. Donovan compreendia a gravidade, mas ainda questionava o sigilo extremo e o risco de guerra interna. Enquanto debatiam, alertas começaram a soar por toda a base subterrânea. Os monitores exibiam imagens de caças inimigos se aproximando do espaço aéreo americano em formação agressiva. Interceptações de comunicação confirmavam que aeronaves russas e chinesas estavam testando as defesas americanas. Era um exercício de intimidação, mas o padrão indicava algo mais perigoso por trás. Monroe ordenou que Catherine Ross e outros pilotos da Operação Orion decolassem imediatamente. O plano era interceptar as forças invasoras utilizando tecnologia que o inimigo desconhecia completamente. Donovan observou impressionado os hangares se abrirem e as naves furtivas emergirem das plataformas. A guerra silenciosa, antes oculta,
estava prestes a se revelar ao mundo em pleno céu. As naves da Operação Orion decolaram em silêncio absoluto, seus motores praticamente imperceptíveis ao radar, equipadas com armamento de precisão e sistemas de camuflagem ativa, eram fantasmas no céu. A aproximação dos caças russos e chineses não demorou, elevando a tensão ao máximo. Os operadores em Sigma Zero monitoravam cada movimento, prontos para intervir caso necessário. Catherine Rose liderava a esquadrilha secreta com precisão, ciente da responsabilidade que carregava. Enquanto avançavam, mensagens diplomáticas começavam a circular entre as nações, tentando evitar o conflito aberto. Mas o clima indicava que o confronto era praticamente inevitável, e a primeira faísca podia surgir a qualquer momento. Donovan, ao lado de Monroe, sabia que o que estava para acontecer poderia mudar o equilíbrio global para sempre. O céu, acima do Pacífico, transforma-se em um teatro silencioso de tensão e estratégia militar. As naves furtivas da Operação Orion avançavam sem serem detectadas, atravessando as camadas de vigilância inimiga. Os caças russos e chineses, confiantes em sua superioridade tecnológica, cortavam o ar informação ameaçadora. Catherine Rose analisava os dados em seu painel holográfico, calculando cada movimento com precisão cirúrgica. As ordens de Monroe eram claras: neutralizar a ameaça sem disparar o primeiro tiro caso possível. Mas todos ali sabiam que o menor erro, ou mal-entendido, poderia detonar um conflito global irreversível. As nações envolvidas estavam tão mergulhadas em rivalidades políticas e disputas territoriais que um incidente bastava. Donovan, monitorando tudo da base subterrânea, sentia o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. 22. Enquanto os caças se aproximavam, uma falha inesperada surgiu nos sistemas de comunicação internacionais. Linhas criptografadas começaram a apresentar interferências e distorções, dificultando o contato entre as autoridades. Donovan imediatamente desconfiou que aquilo não era uma simples pane técnica, mas um ataque cibernético coordenado. As suspeitas se confirmaram quando especialistas detectaram sinais de invasão digital vindos de fontes não identificadas. A guerra, ao que tudo indicava, estava sendo travada em múltiplas frentes: ar, solo e ciberespaço. Monroe ordenou acionamento dos protocolos de segurança máximos e iniciou contramedidas digitais agressivas. Enquanto isso, as naves da Operação Orion se posicionavam para o que poderia ser o primeiro confronto aéreo clandestino da história. A tensão atingia níveis insuportáveis e o silêncio do céu era quase ensurdecedor. Os caças russos e chineses romperam a barreira simbólica do espaço aéreo internacional, adentrando a zona de defesa americana. Pelo protocolo tradicional, aquele era o ponto de não retorno, onde o uso da força era legalmente justificado. Mas Monroe consciente de que um disparo mal calculado poderia desencadear uma catástrofe. Catherine Ross, ao comando da esquadrilha Orion, aguardava a ordem final com os dedos prontos sobre os controles. Por alguns segundos intermináveis, o destino do mundo pairou entre a diplomacia e o caos absoluto. Então, inesperadamente, os radares captaram algo ainda mais alarmante vindo do espaço. Um objeto não identificado, de origem desconhecida, estava se aproximando da atmosfera terrestre em velocidade absurda. Aquilo mudava completamente o jogo, introduzindo uma variável que nem as superpotências previam. As primeiras imagens do objeto deixaram todos os presentes em Sigma Zero atônitos e em choque. Era uma estrutura metálica colossal de formato irregular com características que desafiavam a engenharia terrestre. Mesmo com os melhores satélites e sensores, ninguém conseguia determinar sua origem ou tecnologia. A hipótese mais perturbadora rapidamente ganhou força. Aquilo não era a criação de nenhuma nação conhecida. Monroe trocou um olhar sombrio com Donovan, ciente de que estavam diante de algo jamais revelado ao público. Os caças inimigos, ao detectarem o objeto, também interromperam suas manobras ofensivas e recuaram instintivamente. O inimigo comum, ao que parecia, vinha do além da Terra, eclipsando as disputas humanas triviais. Catherine Ross recebeu novas ordens: esquecer o confronto com as superpotências e focar na nova ameaça orbital. O objeto desconhecido entrou na atmosfera, provocando ondas de choque que abalaram sensores ao redor do globo. Com tecnologia convencional incapaz de lidar com a situação, restava apenas a Operação Orion como primeira linha de defesa. Catherine liderou sua esquadrilha em direção ao ponto de entrada, atravessando nuvens densas e turbulência extrema. As naves furtivas da Orion demonstravam capacidades jamais vistas publicamente, movendo-se com agilidade sobrenatural. No solo, equipes de análise tentavam decifrar as imagens transmitidas em tempo real, mas nada fazia sentido. O objeto se aproximava da costa oeste dos Estados Unidos,
e sua trajetória indicava um possível impacto catastrófico. Monroe, em tom grave, declarou que aquele era o verdadeiro motivo da existência da operação. Orion, as disputas entre nações eram apenas distrações diante da ameaça extraterrestre que agora se revelava. O general Donovan sentiu uma mistura de incredulidade e terror ao ouvir as revelações de Monroe. Nos bastidores, durante anos, o governo ocultou informações sobre fenômenos inexplicáveis e contatos anômalos. Sigma Zero, na verdade, era um centro de preparação para cenários considerados impossíveis ou conspiratórios. Agora, com a ameaça sobrevoando diretamente o território americano, não havia mais espaço para segredos. Catherine Ross e sua equipe eram, essencialmente, a última esperança de defesa diante do desconhecido. O objeto continuava sua descida, agora visível a olho nu como um brilho metálico cortando o céu. As autoridades civis não tinham ideia do que estava acontecendo, e o pânico se espalhava rapidamente. Monroe ativou o protocolo final. Se o objeto não respondesse seria abatido, custasse o que custasse. A poucos quilômetros do objeto, as naves da Operação Orion iniciaram o procedimento de interceptação. Sistemas de armamento experimental foram ativados, com mísseis hipersônicos e canhões de energia prontos para disparo. Os sensores, entretanto, não detectavam qualquer sinal de armamento ou hostilidade vindo da estrutura. Era como se aquela nave colossal estivesse apenas observando ou testando as capacidades humanas. Ainda assim, o risco era grande demais para apostar em intenções pacíficas desconhecidas. Catherine transmitiu um último aviso pelo rádio, em todas as frequências possíveis, sem obter resposta. Diante do silêncio absoluto, recebeu de Monroe a autorização formal para neutralizar a ameaça. O destino da Terra, naquele momento, dependia da coragem e habilidade daquela esquadrilha secreta. Os disparos hipersônicos partiram, atravessando o céu como lanças de pura energia letal. O objeto desconhecido tentou manobrar, mas sua massa colossal limitava suas possibilidades de evasão. As explosões iluminaram a noite, provocando ondas de choque que reverberaram por centenas de quilômetros. Fragmentos metálicos caíram em chamas sobre o oceano, indicando danos significativos à estrutura alienígena. Mas, para surpresa de todos, o objeto não foi destruído completamente, apenas desacelerado e desviado. Ele começou a perder altitude, mergulhando no Oceano Pacífico em um impacto colossal. Satélites e radares acompanharam o ponto exato da queda, marcando uma nova zona de investigação. Monroe ordenou que submarinos e equipes especiais fossem enviados imediatamente para recuperar o que restou. Enquanto as equipes de resgate se dirigiam à área do impacto, o mundo reagia em choque e confusão. Imagens vazadas da nave alienígena circularam na internet, alimentando pânico e teorias conspiratórias. Governos ao redor do globo negavam qualquer envolvimento, enquanto as potências militares trocavam acusações veladas. Monroe sabia que o que estava por vir seria ainda mais perigoso que o próprio objeto caído. A revelação da presença de tecnologia extraterrestre poderia desequilibrar o cenário geopolítico global. Dentro do Sigma Xero, cientistas e estrategistas preparavam o próximo passo diante da nova realidade. Donovan, cético por natureza, agora entendia o motivo de tanto sigilo e paranoia. O que caíra no oceano era apenas o começo de algo muito maior e inevitável. Semanas depois, submarinos localizaram destroços da nave desconhecida a profundidades extremas. Os fragmentos revelavam materiais jamais vistos na Terra, capazes de revolucionar a tecnologia militar. Equipes de recuperação trabalhavam em sigilo absoluto, longe dos olhos da mídia e da opinião pública. Dentro do Sigma Xero, a Operação Orion era oficialmente expandida e elevada à prioridade máxima nacional. Catherine Ross foi promovida, tornando-se a comandante de campo na guerra não declarada contra o desconhecido. O general Monroe, operando das sombras, sabia que os verdadeiros inimigos ainda não haviam mostrado seu rosto. Donovan, agora plenamente integrado à operação, aceitava o peso do segredo que carregavam. E assim, nas sombras dos céus e dos oceanos, a humanidade travava sua batalha mais silenciosa e decisiva.